Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé, esse culto doméstico que chega ao teu lar, chega à tua casa, aí no teu carro, na obra, atrás do morro aí, na fazenda, no sítio e até mesmo na beira do rio logo cedo, com essa facilidade hoje para pegar a internet. O nosso tema de hoje é um cristão inabalável. E nós vamos para um hino primeiro, claro, como sempre, depois a palavra e a oração da fé. Vamos lá. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Preciosos irmãos, conta-se que numa academia militar, o sargento que treinava os soldados para a guerra, ele dizia ter adotado um dos soldados como filho. E ele sempre fazia questão que isso
ficasse bem claro. Só que na hora dos treinamentos, ele exigia muito daquele rapaz. Ele exigia mais do que dos outros. E aquele rapaz se perguntava, mas ele diz que me tem como filho. E eu sou tratado diferente, não como filho. Parece que na verdade ele não gosta de mim. Porque ele exige muito de mim. E aquilo ficou sem resposta para ele. Até que houve uma guerra. E daquele pelotão que o sargento treinou, o único que voltou vivo foi ele. Aí então ele foi entender por que ele era exigido mais do que os outros. Porque ali implicava em amor de pai para com o filho. E as exigências do pai com o filho era, na verdade, para protegê-lo. Aí nós vamos entender, porque nem tudo para nós são flores. Tem flor? Tem. Mas também tem espinhos. Por exemplo, no Salmo 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições do justo. São os espinhos. Mas também tem as flores. Mas o Senhor o livra de todas. Em São João 16, 33, Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. As flores. No mundo tereis aflições, os espinhos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. As flores. Agora, quando nós lemos a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dizendo que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro, nós precisamos analisar isso de uma forma profunda. Mais preciosa que o ouro, está dizendo, é mais preciosa do que riquezas, do que ações na bolsa, do que casas, do que palácios, tá? É muito mais preciosa, porque é o que as pessoas buscam aqui embaixo. E Pedro está dizendo, a prova da vossa fé é mais preciosa que o ouro que perece. Então nós devemos amar as provas, sair da zona de conforto, porque não tem como, irmãos, nós sermos aperfeiçoados
sem as provas. Se apanha aos Hebreus 5:8, diz sobre Jesus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, o próprio caráter de Jesus, em linguagem bem clara, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Sim. E na carta de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, nós encontramos o seguinte: amados, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais, preste atenção, perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Porque quando se alista para o exército, ele passa a viver um pouco de escassez. Por exemplo, durante a guerra mesmo, ele leva coisas básicas. Ele leva sua escova de dente, sua pasta. Ele leva a ração, o que se chama o alimento deles. Não é mais aquela pratada, não é mais aquele bifão no prato, a Coca-Cola. Tudo fica racionado. Inclusive, até mesmo se ele for levar tudo, atrapalha ele na guerra. Mas tudo isso é para sobrevivência no campo de batalha. E nós estamos no campo de batalha. Estamos. Por isso, lembrando-me de São Paulo, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, São Paulo mostra aqui, irmãos, na verdade ele mostra a felicidade. Tem muita gente correndo atrás da felicidade. E vai continuar correndo atrás da felicidade e nunca vai ter a felicidade. Porque o Espírito Santo nos prepara para ser feliz. Tá? Feliz sem conquistar sonhos. Porque conquistar sonhos não te deixa feliz. Não é a felicidade. Porque quando você conquista um sonho, aquilo não dura. Aquela alegria, ela é passageira. Porque o homem está sempre buscando mais. Ele nunca está satisfeito com a coisa. Você pode ver, pessoas que compram carro, o carro envelhece. Pessoas que compram casa, o modelo hoje fica defasado. Agora, ouça o que Paulo disse, o guerreiro da fé. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Olha só. Liga com 1 carta a Timóteo 6, versículos 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele, tendo o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Porque nós precisamos cumprir um mandamento de Deus, uma vontade de Deus. E essa vontade de Deus é que demos-lhe graça em tudo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Como que você vai dar graça cobiçando coisas maiores? Cobiçando, tá? Porque o trabalho é digno. A Bíblia nos ensina meios de conquistar as coisas sem se afastar de Deus, tá? Então, já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Então, Paulo estava treinado e em todas as situações ele era um homem agradecido a Deus. Esse é o crente inabalável. Ele disse: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele vem como um cristão inabalável e diz: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Então, vamos lá. Eu sei estar abatido. Quantas pessoas? Porque, gente, os problemas nos abatem mesmo. Nos abate porque alguns tiram o nosso sono, tiram até a fome da gente. O humor vai-se embora. Mas Paulo disse: eu sei estar abatido. Eu me lembro daquela história do livro Peregrino. Ele vivia, vamos dizer assim, no monte. Monte é sinônimo de sucesso, de bonança, de calmaria, de riqueza. E ele andando ali nas areias do tempo, ele via as pegadas dele e a de Jesus. Então, até então, ele só estava acostumado com a abundância, tá? Com a fartura. E aí, ele entra por um caminho
nebuloso, difícil, com problemas. Ele entra por um vale. E na hora de ser consolado, ele procurou aquelas pegadas que lhe acompanhavam, as pegadas de Cristo. E aí ele não viu. E estava difícil demais. Ele não conseguia. E ele foi passando e pensando assim: meu Deus, cadê as pegadas do mestre? Eu não vou suportar. E foi labutando, até que aquele vale passa. E aí, o céu clareia novamente e ele consegue ver as pegadas de Jesus Cristo. Então, sem experiência, sem conhecer Jesus ainda, tá? Ele abre a boca e diz: ah, mestre, quando eu estava sofrendo, passando por aquele vale, quase desistindo, sem força, eu olhei para o chão e não vi as tuas pegadas. Agora vejo. Agora que passou os problemas, eu vejo. Mas quando precisava, eu não via. O mestre então disse para ele: filho, você via duas pegadas quando você estava sem problemas. Quando veio os problemas, você via apenas uma pegada. E você está pensando que essa pegada que você via era a tua pegada e não a minha. Mas eu quero te dizer, aquelas pegadas que você via era a minha pegada. Não era mais os teus pés marcando a areia do tempo. Era os meus pés marcando a areia do tempo. Foi o período que eu estava te observando e você foi fraquejando. Então, antes que você tombasse, eu cheguei e te coloquei no meu colo. E eu atravessei o vale com você nos meus braços. Você tem que aprender que quando você está abatido, eu sou contigo. Quando você tem abundância, claro, é patente, eu estou com você. Tanto na fartura como na fome, como na abundância, como a padecer necessidade. Porque aí o diabo não consegue te explorar. Você tem que estar habilitado a todas as situações. Agora você fica sabendo, você tem que passar pela fornalha da aflição, você tem que amadurecer, aleluia, para você então poder dizer o que Paulo disse: posso
todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. Porque passando por isso, você sabe que se você está no vale, você volta para o monte. Porque Deus está com você. Então, meu irmão, minha irmã, você vai dizer agora, com você mesmo: eu vou sair deste vale. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou vencer. Porque eu sei que é propósito de Deus. E quando Deus permite algo acontecer conosco, Ele tem um propósito. Esse propósito é de me fazer crescer. Esse propósito é de me habilitar. Esse propósito é me dar experiência. Esse propósito é me dar paciência. Eu vou vencer. Eu vou vencer. O diabo quer que eu desista. E eu cheguei tão perto da bênção. Satanás quer que eu desista. Mas eu jamais vou desistir. Porque o Senhor está me instruindo a estar habilitado em todas as coisas. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que maravilha! Aleluia! Nós estamos vivendo naquele tempo de dizer: mas eu sei em quem eu tenho crido. Nós estamos vivendo naquele tempo de dizer: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nós estamos no tempo de dizer: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Esse é o tempo. É o tempo de aplicar, de lançar os estabilizadores. Há muito barco afundando. Há muita gente caindo à esquerda, à direita. Você não pode ser atingida. Você tem que lutar, minha irmã. Você tem que lutar, meu irmão. Não é hora de desistir, não. É hora de dizer como o Pedro Caturite, que foi fazer aquele evangelismo. Quando o homem disse para ele: para você fazer um culto aqui na cidade, só se você me vencer numa luta. Ele simplesmente parou de trabalhar ali lavando as vidraças, desce, arregaça as mangas e parte para cima do valentão, orando a Deus: Senhor, se eu tenho que reinar, eu tenho que lutar, eu tenho que vencer. Esforça a minha coragem. Aleluia. Diga: Senhor, esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti eu sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Aleluia. Nós não podemos ser frouxos. E Deus
às vezes permite problemas maiores, como aquele pai que exigia mais do seu filho. Ele pensava numa guerra. Se apareceu uma guerra, se surgiu um conflito, o meu filho vai para a guerra, mas ele vai, mas ele volta. Deus quer te ver indo para a guerra, mas voltando com a bandeira da vitória sendo levantada e dizendo: mas em todas estas coisas sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Eu não sou um crente frouxo. Provérbios 24:10. Se tu fizeres frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Mas você é um justo, e o justo viverá da fé. Se ele recua, a alma de Deus não tem prazer nele. Mas acontece que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Hebreus 10, a partir do verso 38. Então, meu irmão, minha irmã, é necessário. Você está passando por essa fornalha da aflição. Isso vai te proteger mais tarde. Isso vai dar experiência mais tarde. Como aconteceu com Davi, tendo coragem de ir lá e arrancar a ovelha das garras do urso. Arrancar a ovelha das garras do leão, para mais tarde ele arrancar a cabeça do gigante. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, enfrenta o problema. Aprenda a ter abundância e aprenda também a padecer necessidade. Aprenda com a escassez. Aprenda com a abundância. Aleluia, isso vai te forjar um crente inabalável. Aleluia, feliz com a situação, dando graças a Deus, as coisas ao seu redor. Louvado seja Deus. A felicidade não está longe, irmão. A felicidade está perto. Você prorroga ela para amanhã, porque você pensa em conquistar alguma coisa. Mas agradece a Deus por aquilo que você tem. Agradece a Deus. Seu casamento está em ruína, mas agradece a Deus pelo presente. Você ainda pode orar pelo casamento. Você ainda pode acertar. Não está acabado. Não se dê por vencido. Não se dê por derrotada. Ele não está acabado. Satanás quer te ver chutando para cima. Mas a vitória é tua. A vitória é nossa. Portanto, em nome de Jesus Cristo, dê graças a Deus, mesmo por um casamento todo arrebentado, mas ainda é um casamento. Você ainda tem uma casa, tem um lar. Agradece a Deus pela sua saúde, que não é perfeita, mas agradece a Deus porque você anda, porque você enxerga, porque você vê, ouve, você apalpa, você tem 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 pés. Agradece a Deus por isso, aleluia, e diga nesta manhã: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está sendo
abençoado, fortalecido, encorajado, animado, curado, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós vamos para a oração da fé. O irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, pela minha nora Gabriele Medeiros, pelo meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. O irmão Moisés, peço oração em meu favor e em favor dos meus filhos e familiares. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor, por saúde, por meus filhos, nora, genro, netos e por libertação e salvação de todos. A irmã Luciana Lima, peço oração por meus filhos, esposo, por libertação e salvação, por Sueli, por recuperação da cirurgia, por Ana e família, por Ariane e família. A irmã Silvana Silvestre, peço oração por uma confirmação de Deus, de uma decisão, que seja feita a vontade perfeita de Deus. A irmã Sandra, peço oração. Hoje estou indo à Secretaria da Educação para retorno ao meu trabalho. Também peço por Caliane e Joabe. E nós vamos aqui Marcelo Henrique Dornelas, Ângela Maria, Aline Gabriele Dornelas, Nadjara, Paulo, marido, Maria Aparecida Alves Silva, Cláudia Helena Dias, Guilherme Dias, Felipe Dias, Bruna Garcia, Daniele de Oliveira Pereira, Bruno Manuel de Oliveira Pereira, Maria Vitória Rodrigues de Oliveira, Manuel Alves Pereira, Nalva Prates de Oliveira Pereira, Silvana Silvestre, Daniel Pereira Souza, Isabela Pereira Souza, Márcia Cordenossi, Isabela de Brito Barros, todas as crianças que estão internadas, Valdênia Paixão, Lucas Paixão, Kelly Paixão, Angélica Pereira Rodrigues, João Gabriel Cardoso Barbosa, Rodrigues Barbosa, Daniel Rodrigues Barbosa, Danilo Rodrigues Barbosa, Fábio Júnior Barbosa, Renato Júnior Barbosa, Guilherme Miguel Barbosa, Leandro Barbosa dos Santos, Leonice Barbosa dos Santos, Ezequiel Barbosa dos Santos, Edilane Roberto Pinto Teodoro, Lázaro José Teodoro e Ana Clara Pinto Teodoro. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, autor de toda boa dádiva, todo dom perfeito e Pai das luzes, eu venho no nome do Senhor Jesus, apresentando, Pai, todos os nomes do caderno, embora eu tenha lido alguns, apresentar os nomes aqui pedindo oração, Pai. Irmão Fábio, Moisés, irmão Walter, irmão Valdirene, irmã Luciana Lima, irmã Silvana Silvestre e a irmã Sandra. Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso grande conquistador. Abençoa cada irmão, Pai. Pai, vai dando um consolo para os irmãos que estão batalhando, passando por vales, mas que eles se lembrem sempre, Pai,
que o grande pastor das ovelhas não está longe deles, está ali pertinho. Nenhuma ovelha se perde, não. Ó Deus, abençoa cada pedido de oração. O irmão Hugo, que aniversariou ontem, a irmã Irene, que foi acometida de uma insônia, o irmão Silas Quirino, o irmão Santos Rabelo de Carvalho, abençoa a irmã Helena, sua esposa, abençoa a família do irmão Silas, incluindo a mãe. Pai, é um milagre essa irmã estar viva. Deus Pai, estende a mão agora para curar, para abençoar, para dar a vitória para cada um de nós, Pai. Somos necessitados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós tivemos 48 conexões, uma média de 63. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães e Elias Guimarães, Elisalma e Dário. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Maria Verges. Irmão João, irmã Silene, lá em Queiroz, em Tupã. O irmão Sérgio, a irmã Valdirene, a irmã Miriam Araújo, a irmã Marisa, a irmã Uslene e a irmã Irene família. Uberlândia, Minas Gerais, irmão Moisés. Pirapozinho, Leandra Góes. Espírito Santo do Turvo, irmão Silas Quirino. Lins, irmão Walter. Arco-Íris, irmão Felipe Serafim, Jaciara, Mato Grosso, Mário Rodrigues. Ourinhos, irmão Estevão. Manduri, irmão Nelson, irmã Cláudia. Anápolis, Goiás, irmã Keila. Limeira, irmão Isaac Martins. Débora Ferreira. Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Nova Colina, Bahia, Elieusa Xavier. Itu, Antônio Machado. Antônio Calado, retificando. Marília, Adão e Maria. Piacatu, Luciana Lima. Senador Camará, Rio de Janeiro, José Batista. Birigui, Silvana Silvestre. Osasco, Antônio Machado. Placas, no Pará. A irmã Janete Jarenco. Varginha, Mato Grosso, José Figueiredo. Pastos, irmão Eduardo. E o pastor José Ademir Vieira, lá de Florianópolis. São José. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Aracaju, Sergipe, a irmã Sandra. Álvares Machado, a irmã Tatiane. Águas de Santa Bárbara, a irmã Leonilda Barros. São José dos Campos, a irmã Lúcia Família. Itaí, a irmã Pedra. Pastor Ariel Rodrigues, lá do Sul. Pastor Mandela, lá na África. E o irmão Altemiro José da Silva. Que o Senhor, nosso poderoso Deus, continue vos abençoando em o nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom.